Bom dia, igreja. Deixa eu dar uma bebida de água aqui, porque eu me desidratei hoje ali. Como é bom saber que um Deus trabalha conosco. Como é bom saber que nós temos um ser divino trabalhando a nosso favor. Dessa forma, nós seguimos a nossa vida mais tranquilo. Amém? Mateus 11, 28, 29, 30, ele diz assim: venham a mim todos que estão o quê? E oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o 29 diz o quê? Tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que sou e de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Qual que é o nosso trabalho? Descansar. O nosso trabalho é descansar. Trabalho fácil, né? Só que não. Nossa alma é sempre agoniada, ansiosa. Eu anotei uma frase de um louvor que foi cantado, que olha só. Ele diz, a canção, acho que foi a terceira canção: eu só te conheci quando eu aprendi a quê? Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. Nós só aprendemos a conhecer Deus quando descansamos. Então, meu irmão, aprenda a descansar em Deus. Que alma agoniada, né, Cauã? Agora você que lute, receba. Que agora tem já uma empresa atrás de você e você que decida se vai ou não vai. Decisão ruim, né? Mas é isso que Deus faz. Uma hora agoniados porque não temos nada, e quando Deus abre a porta, a gente tem que tomar a decisão certa. E aí Deus abre duas portas, onde uma porta parece que vem para nos atrair para um lugar onde vai nos distanciar da presença de Deus. E nós temos que estar o quê? Sensíveis, para saber qual é a vontade de Deus. Porque senão nós tomamos a decisão errada. E essa decisão errada pode exatamente fazer aquilo que o Caon acabou de falar. Nos levar à distância. E essa realidade que nós cantamos agora em falar que, Senhor, eu não confio em mim. E, meu irmão, essa frase tem que estar no seu coração. Porque eu também não confio em mim. Por mais que nós oramos, choramos na presença de Deus, lemos a palavra, guardamos os seus mandamentos, temos experiências da presença de Deus, mesmo assim, não confie em ti mesmo, em si mesmo. Confie sempre no Senhor, e esse é o nosso trabalho, descansar nele. Bom problema. Eu anotei uma frase, eu vou ali anotando, meu irmão, para não esquecer das coisas que Deus vai falando no nosso coração. E o Cauã disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: pelo menos eu tenho Deus. Pelo menos eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar sem emprego, eu posso estar sem o que comer, mas pelo menos eu tenho Deus. Salmo 63, versículo 3 diz que a graça é melhor que a vida. Diga isso comigo, meu irmão. Salmo 63, 3 diz assim, que a graça é melhor que a vida. E sabe o que continua os salmos? E os meus lábios te louvam, porque a graça é melhor que a vida. Não importa como está a vida. Não importa. Como o linguajar de hoje é toda a correria. Estou atolado de coisas para fazer. Mas a graça de Deus é melhor. É sempre melhor.
E aí, quando nós temos o nosso coração nessa graça, que é melhor que a vida, os nossos lábios louvam em toda circunstância, meu irmão. Não importa qual você vai estar, qual circunstância você está nesse momento, mas os seus lábios vão louvar a Deus, porque a graça é melhor. É melhor. É sempre melhor. E obrigado, né, Cauã, pelas pessoas que Deus coloca à nossa frente, para falar ao nosso coração, para lembrar que nós precisamos confiar. Obrigado, Marcinha, por deixar Deus te usar. E é isso. E você pode ser usado também, amém? Amém. Então tenha seu coração em Deus. Bom, depois dessa fala toda, eu queria compartilhar com vocês uma nova série. Serão 3 episódios, tá? Então eu gostaria que, ao ouvir esse episódio, se tocou o seu coração, convide mais pessoas para vir a ouvir sobre esta série de 3 pregações. Hoje nós vamos falar do Deus esquecido. A série é Deus em nós. Diga, Deus em nós. Deus em nós. E hoje o tema é o Deus esquecido. Então, logicamente que nós vamos falar de pneumatologia. Agora você falou grego, Leandro. Sim, pastor, você falou grego aí, pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Quando ele fala pneuma, não é de pneu, tá, gente? Mas é o de que tem dentro do pneu, né? É sobre sopro. É sobre espírito. Pneuma é sopro, espírito. E logia, que é traduzido para a palavra logos, é razão, discurso, princípio, estudo. Então, logo nós traduzimos como princípio do Espírito Santo, ou estudo, né? Estudo do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nosso melhor amigo. Diga isso para ele agora. Espírito Santo, você é o meu melhor amigo. Diga isso para ele, meu irmão, não fica com vergonha, não. Possa ser que você ainda nem o conheça direito, mas hoje você vai declarar que ele é o seu melhor amigo e que você vai ter um relacionamento diferente a partir de hoje. E é isso que eu quero estimular em seu coração. Porque vida de crente sem Espírito não é vida de crente. Ou melhor, vida de cristão. E o episódio, então, hoje é o Deus esquecido. A ideia central é, apesar de sabermos que o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém. Muitas vezes ele é tratado como um hóspede esquecido. E está presente na liturgia, está presente no estudo, como eu acabei de falar, na teologia. Está lá, você vai ver a matéria pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Mas, isso aqui é grave, às vezes ausente da nossa vida prática. Nós temos conhecimento, mas não temos prática. E dizer que cremos no Espírito Santo é viver como se ele não existisse, é uma das maiores contradições da fé cristã. Dizer que o conhece, mas não vive conforme as suas instruções, é uma contradição. Isso é uma vida atual, meu irmão. Nós temos que combater isso hoje e diga, urgência. Nós temos que combater a frieza espiritual e temos que combater essa vida sem o Espírito Santo nos conduzindo e com urgência. Até falamos sobre ele e esse não é o problema é que não dependemos dele. Falar do Espírito Santo não é o problema, porque todo mundo fala. O Espírito Santo existe. Existe, né, Clóvis? Existe. Existe, né, Marcinha? Acabou de te usar. O problema é, dependemos dele? Tem doutrina sobre o Espírito, como já falei, mas não tem comunhão com ele. Essa mensagem é uma chamada para
despertar o nosso coração. A quê? A rendição e comunhão com o Espírito Santo. Sabe quando a gente está dormindo e a gente precisa levantar cedo? O que você coloca para levantar cedo? Um despertador, porque senão você não levanta. Então essa mensagem é para despertar o nosso coração. Amém? Vamos sair despertados hoje? Amém. Eu quero dar uma pequena introdução antes de entrar no texto. Quero dar, na verdade, uma ilustração. Se chama O Convidado. Eu quero que você imagine agora. Chegou um convidado na sua casa. Ou você pode ser até o convidado. Logo quando chega um convidado, você o recepciona, você sabendo que ele vai lá, você já passa no mercado, já compra aqueles frios, aquele pãozinho, você até às vezes manda uma mensagem para ele perguntando o que você gosta, já prepara tudo. Então no primeiro dia, novidade, é conversa para cá, conversa para lá, e você tá cheio de coisas para contar, e você quer saber dele, e aí ele vai conversando com você, mas no segundo dia, vocês ainda estão empolgados, café, você mesmo prepara o café para ele, você prepara tudo, e aí no terceiro dia também, e assim vai passando com o tempo, você já dá somente um bom dia, tem café na mesa, e você vai embora. E aí você vai diminuindo esse relacionamento por causa da correria, porque você não tem tempo para ficar 100% ali com ele, então você vai deixando de lado, e aquele hóspede vai sentindo como? Incomodado, parece que eu tenho que ir embora, porque parece que, como é só um oi, tchau, tem café aí, ele não senta mais comigo para conversar, parece que o prazer foi se perdendo ao longo do tempo. E esse hóspede vai se sentindo incomodado. Agora, por que eu dei essa ilustração? Porque às vezes é assim que nós tratamos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em nossas vidas, gostamos daquele arrepio, gostamos de falar em línguas, gostamos de estar reunidos e sentir o Espírito Santo falar ao nosso coração, choramos, e aí a vida segue, e a gente vai esquecendo e esquecendo. E é justamente sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. E nos próximos domingos, na série Deus em Nós, onde hoje nós falaremos do Deus esquecido. E o Espírito Santo é Deus. Diga isso. O Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é Deus. Não importa se a teologia coloca como terceira pessoa. É Deus. E não existe grau de patamar. A gente chama de trindade. Onde o Pai é primeiro, o Filho é segundo e o Espírito é terceiro. É só na teologia para a gente poder estudar. Porque em grau de importância é Deus e ponto. Amém? Entendido isso, igreja? Então, o Deus esquecido que nós estamos falando é de quem? Espírito Santo. E eu quero que você abra a sua Bíblia ou coloque o texto aqui. Enquanto, se você estiver de Bíblia ou Bíblia digital, abra aí em João 14. Quero ler 2 textos com vocês hoje. João 14, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Enquanto você prepara aí. Obrigado, Deus, por essa água. Obrigado, hein, Jair? Amém? Abriu aí? Vamos ler? Glória a Deus. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Que tempo hoje é precioso, né, meu irmão? João 14, 16 e 17 nos diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro quê? Para estar com vocês para sempre. Olha. O Espírito que é da verdade. Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê
e nem o mas vocês o... Quem é esse vocês aí? Quem? Nós. Fala eu. Isso, porque você não sabe se o seu irmão do lado conhece. Espero que sim. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Agora, 1 Coríntios 6,19 nos diz assim, ó. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo. Você é o quê? Templo do Espírito Santo, que habita em vós. E o quê? Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmo. Quando ele faz essa pergunta, que não sou de vós mesmo, ele diz, esse Espírito não é de vocês. Esse Espírito é de Deus. Esse Espírito é Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. Deus, agora fala aos nossos corações sobre essa série Deus em Nós, o Deus esquecido, que nós vamos trazer, Senhor, agora a nossa memória, ao nosso coração, Senhor, esse fogo que deve arder todos os dias em nosso coração. Usa-me, Senhor, para trazer essa palavra e que cada um esteja, Senhor, com os corações abertos em nome de Jesus. Amém. A ilustração que eu trouxe agora foi para lembrar que muitos podem estar tratando o Espírito Santo como hóspede. Portanto, qualquer semelhança aí com a história, talvez você tenha passado por isso, sendo um visitante, sendo um hóspede, ou talvez você tenha passado por isso sendo aquele que recebe uma visita, né? E que aos poucos você foi deixando aquela visita de lado, e aí por causa da correria, ou alguém tratou você dessa forma, você começou indo lá e com um gás todo e de repente a pessoa foi se afastando. Mas infelizmente essa é a forma como muitos de nós temos tratado o Espírito Santo, como um hóspede. Apesar de dizermos que cremos nele, cantamos, oramos, né? A gente fala Espírito vem, Espírito Santo. E aí a gente pede para ele nos visitar, mas meu irmão, ele não quer fazer uma visita. Músicas são legais, tem coisas que não tem problema, serviu para aquele momento, mas eu não quero só uma visita. Quero que ele more. Porque essa é a promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Que ele viria para o quê? Habitar. Se você vai habitar, meu irmão, você não é visitante na sua casa. Você é visitante na sua casa? Se você for visitante na sua casa, tem alguma coisa errada. De quem que é a sua casa? Por mais... Deixa eu te falar uma coisa. Eu moro de aluguel. E eu moro de aluguel. Aquela casa é sua. Enquanto você paga aluguel, a casa é sua, meu irmão. No momento que você parar de pagar aluguel, a casa não é mais sua. Você sai. Então, se você está pagando aluguel, a casa é sua. Então, você é morador lá. Você habita naquele lugar. Então, dizendo isso, então nós cantamos, batizamos até no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia a dia ele se tornou um Deus esquecido. Por quê? Porque está presente na liturgia, mas se tornou ausente na prática. Reconhecido na teologia, mas ignorado em relacionamento. Presta atenção, meu irmão. A promessa foi que ele habitaria, mas geralmente ele tem vivido como hóspede que quase não notamos. Isso é grave. E esse caso, o problema não é a falta de conhecimento, mas é a falta de quê? Relacionamento. Nós conhecemos, mas não nos relacionamos. Tá vendo o irmão que está do seu lado aí agora? Dá um sorriso para ele. Bacana ele, né? Bonito. Dá uma olhadinha para o irmão aí que está atrás. Ó, o banco daqui olha para frente, o outro olha para trás. Vai virando para todos os lados aí. Isso. Dá um oi para o irmão. Isso. Só que nesse momento,
Se você não sabe o nome dele, você simplesmente o conheceu. Às vezes até você sabe o nome dele, mas você nem sabia que ele era casado. Nossa, tá com esposa? Nem sabia que você era casado. Esse aqui é meu filho. Você tem filho? Meu Deus! Isso é novidade para mim. Mas isso tudo nos traz o conhecimento de que nós não conhecíamos uns aos outros. Por quê? Não nos relacionamos. Para conhecer, precisa relacionar. Para conhecer o Espírito Santo, você precisa se relacionar com o Espírito Santo, meu irmão. Senhor, hoje eu estou tão frio. Senhor, hoje eu estou tão assim. Hoje eu estou tão assado. Eu estou frito, eu estou cozido. E aí, Senhor, estou me sentindo, parece que eu estou sozinho. Mas você nunca está. O salmista diz que se eu fosse no mais profundo mar, lá o Senhor estaria. Então, meu irmão, você não está sozinho. Porque não importa onde você está, Deus está com você. E o Espírito Santo, ele é Deus. Então, ele está com você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres, ele está com você. Você só precisa ter um relacionamento com ele, se tranquilizar. Assim como o Cauã acabou de dar. Tranquilize, porque ao menos eu tenho Deus. Pelo menos eu tenho Deus. Vou usar a frase do Cauã. Porque a graça é melhor que a vida. Posso pedir algo para vocês, antes da gente entrar aqui em alguns pontos? Eu quero que você receba essa palavra não como uma acusação, tá? Mas como um alerta, ok? Essa palavra é o quê? É um alerta, ok? Fechado. Eu tive um sonho que eu falava assim para o Gé. Gé, eu vou dar os caminhos, quando eu falar que é um alerta, você coloca uma sirene aqui, ó. Aí hoje é a palavra de alerta, ele, né? Alerta, ó. Então, fiquem alerta nesse momento. Porque o propósito aqui não é que sentimos ou nos sintamos culpados, mas que tenhamos a clareza de que essa mensagem é um convite à mudança, à sensibilidade, à rendição e a redescobrirmos o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Então, e esse é o ponto. A igreja moderna, ela tem a igreja moderna, na tentativa de evitar exageros, ela tem se esquecido desse Deus. O Deus que é o Espírito Santo. Se tornou uma igreja que sabe muito sobre, mas vive pouco com. Eu vou traduzir. Se tornou uma igreja que sabe muito sobre Deus, mas vive pouco com Deus. Tem pouco relacionamento. Nós temos muita informação. Cantamos como nós falamos. E é gostoso. Chorei pra caramba hoje aqui. Mas só que quando eu sair daqui, e meu relacionamento? Eu só vou ficar um dia de relacionamento com Deus? Não, né, Marcinho? Um dia só não dá, cara. Para aguentar a semana, um dia só, como diz o Cauã, eu não confio em mim. Você confia em você? Então se relaciona com Deus. Tem muito cristão vivendo como um órfão. Tem crente orando, pedindo por direção, mas ignorando a pessoa que foi enviada exatamente para isso. E quem foi enviado, igreja? O Espírito Santo, nós estamos falando dele. O Espírito Santo não é conceito, ele é um conselheiro. O Espírito Santo não são passos que devemos aprender, mas é alguém que nós precisamos nos relacionar e ouvir. A gente gosta de conceitos, né? A gente gosta, faça isso e recebe aquilo. Faça outra coisa e recebe. A gente gosta desses passos. 3 passos para você ser feliz. Escove o dente, sorria. A gente gosta dessas coisas, né?
e dê uma gargalhada. Pronto. Porque escovar os dentes para mostrar os dentes, né? Para não mostrar que está amarelo. Não é uma energia. O que o Espírito Santo não é? Não é uma energia, mas ele é um amigo. Espírito Santo não é uma energia, é um amigo. Com amigo a gente faz o quê, irmão? Se relaxa. É isso aí. Espírito Santo não é uma força mística, mas é o próprio Deus querendo morar dentro de você. Ele não é uma força mística onde você fica com pensamento positivo, faz alguns rituais e sim, ele vai estar aqui. Olha, vai. Não, meu irmão, você tem que se relacionar com ele para ele poder te guiar, você precisa ouvi-lo. E a grande pergunta é, a sua vida, se a sua vida seguir exatamente como está hoje, as pessoas perceberiam a presença do Espírito Santo em você? Ou melhor, tudo que você faz, dá para fazer sem o Espírito Santo? Um Deus que habita em nós. Nós estamos diante da maior, meu irmão, nós estamos diante da maior oportunidade. Por que oportunidade? Porque é um Deus habitando em mim. Diga isso, Deus habitando em mim. Deus habitando em mim. Por que, meu irmão? Nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque no Velho Testamento é Deus aparecendo de forma esporádica, usando profetas, usando pessoas, usando juízes. Só que agora, e aí é de forma esporádica, depois foi o Deus encarnado, Jesus veio no Novo Testamento, é Deus encarnado, andou com os discípulos e deixou uma grande mensagem para nós, o Evangelho, que é uma boa notícia. Só que agora, Jesus ele se foi, ele está fazendo uma morada para mim e para você, amém? Só que nós estamos diante de uma oportunidade muito grande, porque agora é Deus habitando em nós. Você está entendendo? Não é mais de forma esporádica. Jesus ele veio, encarnou, mas ele foi, voltou, mas agora o Deus ele está dentro de nós. Você quer uma oportunidade melhor que essa, meu irmão? Ou seja, nós temos uma presença de forma constante. Diante dessa história, eu quero contextualizar João 14, para entrar nos 3 pontos que eu quero passar para vocês. João 14, 16, 17, o cenário é de despedida. Diga isso, o cenário é de despedida. Então, toda vez que você for ler João 14, o cenário é esse. O cenário é de despedida. Porque Jesus está ali para se despedir dos seus discípulos, andou durante 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, ele discipulou, treinou, né? Disse sobre a formação da igreja. E é interessante, porque ele é o único implantador que não ficou para a inauguração. Jesus, ele não ficou para a inauguração da sua igreja. Quem inaugurou a igreja? Foi o Espírito Santo, junto com os apóstolos, né? Deus, ele falou sobre a igreja, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, então sobre ele mesmo ele edificaria, mas ele foi assunto aos céus. E é exatamente isso, porque ele passou depois 40 dias, depois da sua ressurreição, passou 40 dias e disse, é necessário que eu vá, mas eu enviarei um outro conselheiro, um outro consolador. E aí quando ele foi em Atos 2, desceu aquele a quem ele prometeu. Então o Espírito Santo ele é uma promessa, mas só que ele não é uma promessa que vai cumprir, é uma promessa que já se cumpriu. Isso que por isso que eu falo que é a oportunidade mais surreal para nós, porque ele está em nosso coração, ou ele pode morar no seu coração, ainda hoje, se ele ainda não mora. Mas se ele já mora, ele pode ser despertado no seu coração. Porque talvez nós temos calado a voz do Espírito Santo em nosso coração. E nesse momento que Jesus está nessa promessa poderosa, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele viverá com vocês e estará em vocês. Agora,
Note que Jesus chamou o Espírito Santo de quê? Consolador, mas ele não disse que ele só ia consolar. Em Isaías 9, ele vai falar sobre um menino nos nasceu. E ali vai falar que ele será o quê? Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe. Qual que é? Pai da eternidade, príncipe da... Então veja que o Espírito Santo ele veio testificar de Jesus. Então ele não vem só consolar. E a gente tem uma definição de consolador meio que errada. Mas a palavra que Jesus ele usa é paracletos ou parácletos, que significa alguém para estar ao nosso lado. Alguém para estar ao nosso lado para ajudar. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos guiar. Então ele está aqui para o quê? Ou seja, o Espírito Santo não veio apenas para nos consolar no termo da palavra, mas ele veio para habitar em você, ele veio para permanecer em você, ele veio para ensinar na verdade, conduzir na verdade, governar as nossas vidas. Você sabe o que é governar as nossas vidas, meu irmão? É quando a Érica veio trazer aqui na quinta-feira a grande comissão, e ela não é um pedido, ela é uma ordem. Às vezes nós levamos algo que Deus nos deu como ordem, como uma sugestão de vida, e ela não é uma sugestão. Ela é um estilo de vida. Estilo de vida para todos aqueles que entregaram o seu coração a Deus. Nós deixamos de pegar aquilo que é imperativo, aquilo que é ordem, e deixamos de viver porque a gente acha que isso é uma sugestão, e não é. Viver sem o Espírito Santo não é uma sugestão. Se você vive sem o Espírito Santo, ou pelo menos calando, você não tem sido um filho obediente, como a Érica cantou aqui sobre filiação. Traduzindo também como consolador, defensor, advogado ou intercessor, orientador, guia, tudo isso na verdade, porque ele é a verdade. Ou seja, então o Espírito Santo ele veio para habitar em você, permanecer em você, ensinar na verdade, conduzir na verdade e governar as nossas vidas. O Espírito Santo, eu quero ensinar outra coisa para vocês, antes de entrar nos 3 pontos, o Espírito Santo é um privilégio. Diga isso, o Espírito Santo é um privilégio. Por que o Espírito Santo é um privilégio, meu irmão? Porque não é para todos. Nós lemos isso, Jesus adverte ainda no versículo 17 que o mundo não pode o quê? Recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Não o conhece, pois ele vive com vocês e estará com vocês para sempre. Por que o mundo não o recebe? Essa é uma pergunta que a gente faz. Por quê? Vocês lembram do episódio de Atos, deixa eu ver aqui, 19? Atos 19, onde Apolo e Paulo encontram 12 homens e um segredo vai ser revelado. A referência do filme 12 Homens e um Segredo. Pegou? Pegou? Sou ruim, né? Mas tá bom. Vou melhorar. 12 homens e Apolo e Paulo vai dizer para eles um segredo que eles não conheciam, porque aqueles homens estavam o quê? Eles receberam a mensagem da cruz, eles receberam o evangelho do Senhor e a vida deles foram transformada. Mas então, Paulo e Apolo, eles perguntam, vocês têm o Espírito Santo? E eles fazem aquela cara de interrogação. Espírito Santo, quem é esse? Né? E aí, ou seja, aqueles corações que estavam arrependidos, que estavam com a mensagem no seu coração e aceitaram, mas só que eles tinham apenas o batismo de João. Qual que é o batismo de João, igreja? É de arrependimento. Agora, nunca mais vocês vão esquecer isso. O batismo de João é o batismo nas águas. E o batismo nas águas é para você nascer, morrer e nascer de novo. Ou seja,
eu me arrependo da vida que eu levei até hoje. Eu nasço uma nova pessoa, porque agora eu vou construir uma nova vida. Agora eu vou construir um novo episódio na minha vida. Porque eu entreguei meu coração e eu quero mudança. Eu entendi a cruz. Um filho que é Deus, ele veio e morreu por mim e morreu por todos nós. Então, eles entenderam isso, só que eles não sabiam quem era o Espírito Santo, eles não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Mas agora, Paulo e Apolo, ele fala assim para vocês não conhecem? Então, Atos 19, 6, 7, ele diz assim, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram, eram todos uns 12 homens. Porque eles descobriram que havia um que carimbava, ou seja, aquele que ia nos guiar no ministério que eles acabaram de aceitar, carregar as boas novas. Só que nós precisamos do Espírito Santo para pregar as boas novas. Não dá para pregar uma boa notícia sem o Espírito Santo, sem o Consolador, sem o guia, sem o nosso intercessor. Não dá, não dá. Por isso que a pregação hoje o episódio é o Deus esquecido, porque nós temos esquecido quem é que nos guia. Muitas vezes temerosos estamos, como Cauã disse, por quê? Porque nós esquecemos que nós temos um Deus morando em nós. Ou, às vezes, porque ele é somente um hóspede. E se ele é só um hóspede, às vezes nós falamos, toma um café aí que depois a gente conversa. Lembrando, é um alerta. 1 Coríntios 1, 18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso que o mundo não pode receber. Porque se eles não creem na cruz, se eles não se arrependem da vida que estão levando, como vai receber o Espírito Santo se você não se arrepende? Como? Vai ser loucura. Para aqueles homens, a cruz foi o ponto de partida de sua mudança. Assim creram no Consolador, que é Jesus, e que Jesus enviou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. A partir então desse contexto, eu quero trazer 3 pontos para vocês, nessa mensagem. Se você estiver aí anotando, o primeiro ponto é: você tem buscado por controle ou rendição? Esses pontos são todos uma pergunta. Você tem buscado por controle ou rendição? Responde no seu coração. Responde aí. Olha aqui que está escrito. Você tem procurado por controle ou rendição? E essa pergunta é crucial para a vida cristã. Por quê? Pois muitas vezes até queremos o Espírito Santo por perto, desde que ele não interfira na minha rotina. Desde que ele não queira derrubar os castelos que eu tenho levantado para mim como torre forte. Até dizemos, vem Espírito Santo, vem, mas não muda meus planos. Vem, mas não mas me deixe confortável. Vem, mas não mexe nas áreas que eu gosto, porque eu gosto disso aqui, então não precisa derrubar, você mantém algumas partes da sua vida reservada. Não deixe com que o Espírito Santo haja na nossa ansiedade, na nossa depressão, naquele sentimento que você não quer abandonar, porque você está preso em alguma coisa no passado, depressão, ou porque você está ansioso por uma coisa lá no futuro, e aí você fala assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar aqui, eu preciso estar ali, mas aí Deus fala, Cauã, não é esse emprego, sai daí. Não fique ansioso, porque esse lugar não é aonde eu desejei que você estivesse. E aí quando a gente ouve, às vezes até quando a gente está prestes a não ouvir o Espírito Santo, Deus usa uma irmã de verde para falar, Cauã, confia. Olha só o que Deus tem feito na nossa igreja. Olha quantas palavras de confia Ele tem falado e a gente está deixando de confiar.
Até queremos que ele entre, mas limitamos o acesso do Espírito Santo a nós, e ele é bem-vindo na sala de estar, mas não quero que ele entre no quarto, porque o quarto é lugar reservado. Espírito Santo, no quarto não, porque no quarto você vai ter que entrar num lugar reservado, onde eu vou ter que chorar, onde eu vou ter que abandonar pecados que eu gosto. Porque eu gosto de mentir, eu gosto de uma mentirinha de vez em quando. Porque uma mentirinha me tira de um lugar de confronto. Olha. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele não veio para ser um hóspede em nossa vida, mas ele veio para habitar. Então ele veio para ser o quê? Um morador, meu irmão. O Espírito Santo não é um hóspede na sua vida, ele é um morador. Versículo 17 diz que o Espírito habita. E habitar não fala de uma visita, fala de permanência. Jesus não prometeu um hóspede, sim um morador. O Espírito Santo não é um hóspede, sim um morador. E eu e você, nós somos a moradia. Aquilo a gente pode traduzir até pelas canções que foram cantadas aqui. Sobre nós somos essa mesa onde nós convidamos o Espírito Santo para sentar à cadeira principal, onde ele toma as ordens, onde ele nos guia. Tem lugar para o Espírito Santo no seu coração, irmão? E quem habita, cuida. Quem habita, limpa. Toda sujeira ele tira. Quem habita, organiza aquela bagunça que está na nossa vida. Quem habita, muda as coisas de lugar, a ordem. Porque quem habita, transforma o ambiente. Cabe a nós, como oradores, entregar a chave da moradia. Na verdade, é deixarmos de ser o morador e entendemos que nós somos apenas hóspedes. E onde ele é o morador, onde ele nos guia. Cabe a nós, então, como moradia, entregar a chave ao morador. A palavra-chave, ela vem sempre recheada de autoridades, né? A chave, ela é vista na palavra de Deus como um símbolo de autoridade, poder, especialmente na tradição judaica. E Jesus é aquele que possui o quê? As chaves. Chaves do quê? Da morte e do inferno. Ele é o nosso Salvador. Amém? Indicando então o quê? Domínio. Então aquele que tem a chave tem domínio sobre mim. Quem tem domínio sobre você? Isso é um alerta para nós. Quem está dominando a sua vida? Esse primeiro ponto eu quero finalizar dizendo, agora eu tenho uma pergunta, né? O Espírito Santo tem sido um hóspede ou um morador? Responda aí no seu coração. Lembre-se que o morador, ele governa. Gálatas 5,16, para a gente finalizar esse primeiro ponto, vivam pelo Espírito Santo, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E é um pausa dramático para beber uma água. Salmos gosta muito de fazer isso, né? O selar. Toda vez que você lê lá, selar nos Salmos, é um pausa. Um pausa para reflexão. Você sabia disso? Quem não sabia, quando você for ler lá, Salmos, aí quando tiver escrito selar, você não precisa ler selar. Você só fica em silêncio. Depois você continua os Salmos. Pare por um minuto. Segundo ponto, sua vida seria diferente sem o Espírito Santo? Faça essa pergunta no seu coração. Sua vida seria diferente sem o Espírito Santo? Essa talvez seja uma pergunta difícil, né? Ou uma das perguntas mais difíceis que um cristão pode fazer a si mesmo. E ainda assim é uma das mais urgentes. Por que urgentes? Porque se o Espírito Santo fosse embora hoje,
Se o Espírito Santo fosse embora hoje, algo mudaria na sua rotina? Na sua fé? No seu coração? Algo mudaria? Ou, o mais grave ainda, alguém notaria algo de diferente em você? Ou mais grave ainda, você notaria? Você notaria? Essa pergunta, como eu disse, é a mais difícil porque exige de nós admitir que estou com a chave. Ou seja, eu preciso entregar a chave ao Espírito Santo. Porque dependendo da resposta, quem é o morador é você. É você que está comandando a sua vida, e não o Espírito Santo. Até porque eu quero que você saiba que é absolutamente possível viver sem o Espírito Santo e dizer que é cristão. Olha só, uma frase do pastor Maxwell da Bereana Ribeirão Pires. Eu vou ler para não errar a citação. Ele disse assim: tem crente ou pessoas que viraram especialistas em funcionar sem ser conduzido. Vou repetir. Tem crentes, vou tirar as pessoas. Tem crentes que viraram especialistas em funcionar sem ser conduzido. Nós viramos especialistas em funcionar. Funciona bem no culto, mas vive mal em casa. Canta bem no domingo, mas não adora no cotidiano. Funciona bem, ou seja, decora versículos, mas não ouve a voz do Espírito. Quando você cita um versículo, você ouve a voz do Espírito ou ele só vira um jargão em nossas vidas? Estou com medo, Deus. Aí você lembra do que Paulo falou, que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Senhor, eu estou com medo, mas Senhor, eu vou me livrar desse medo, porque o amor lança fora todo medo. E aí você entra num momento de devoção a Deus, ou simplesmente você fala assim: eu citei essa frase, então tudo vai mudar. Agora é só eu seguir a minha vida. Nós temos que refletir, meu irmão, naquilo que a palavra de Deus fala com a gente. Não adianta eu citar um versículo e não ouvir a voz daquele a quem citou esse versículo para outras pessoas lá atrás que registraram lá. Porque tudo que está registrado na palavra de Deus é inspirada por quem? Por quem, igreja? Pelo Espírito. Ele que inspirou. Cada um. Você sabe qual é o maior risco de quem vive uma vida que só funciona? É viver exatamente sem o Espírito Santo, de quem nós estamos falando. Porque o casamento pode funcionar, ou seja, o casamento pode continuar, o trabalho pode continuar, o ministério aqui dentro pode continuar. Só que agora sem a presença, sem a direção, sem a vida, continuar pregando, cantando, liderando, organizando cultos. E justamente por isso que muitos nem se dão conta do esfriamento, porque as coisas continuam. E você pensa que está bem. Mas hoje eu chorei lá no culto. Mas hoje eu recebi uma palavra. Mas hoje o fogo desceu. Mas aí quando saiu daqui, você não continuou. Nós às vezes vivemos, e eu me coloco, meu irmão, sou falho. Às vezes eu saio daqui e aí eu vou viver, aí eu sento na frente de uma TV, fico lá 3, 4 horas e eu não consigo ficar 10 minutos de joelho orando. Eu não consigo concentrar o meu coração, o meu cérebro numa leitura da palavra de Deus, mas eu consigo ficar no Instagram 1 hora fácil. Só aqui, só no Reels, né? Assim que fala, Reels, só. Cara, como é... Meu irmão, eu tô falando de coisas que às vezes eu faço. Pecado confessado. Pegar lá,
Olha que interessante, começa, olha só como é que as coisas são. Começa com um versículo, né? Começa com um Shabaramanaia lá, né? Começa aí você, que palavra, de repente aparece um negócio de jogo. Nossa, mano, que cara imbecil. Aí de repente você vai, que coisa engraçada. Aí de repente, nossa, que triste isso aqui, hein? Meu Deus. É um mix de emoção, na verdade. É por isso que a gente tá assim, ó. É por isso, porque toda hora que eu benção, aleluia, glória a Deus. Nossa, que imbecil, eita, meu Deus do céu. Ai, que raiva. Ai, eu quero fugir desse país. Porque a gente vê política, a gente vê um monte de coisa. E aí você olha, 9 horas. Ai, meu Deus. Já é 10 horas. Meu Deus, parece que eu acabei de ligar esse celular, esse bendito, sai daqui. Meu irmão. E aí, Senhor, eu vou orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado pelo almoço, Senhor, obrigado pelo café, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Deus, está meio ruim, mas também, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus filhos, Senhor. Eita, meu Deus, mas tudo bem, tá, obrigado. Obrigado, Senhor. Nossa, eu só orei 5 minutos. Meu Deus, parecia que foi uma eternidade. Não é assim que a gente se relaciona com Deus? É um alerta, meu irmão. O Deus esquecido, o Espírito Santo. E eu quero dar uns exemplos da palavra, porque a igreja de Coríntios, olha o que ela fala, se acha madura porque tinha todos os dons, porém ela é imatura, carnal, desunida. Paulo vai falar sobre o esfriamento do amor, ele vai falar de brigas. E olha só que a igreja de Laodiceia, ela se considera o quê? Rica, autossuficiente. Ixi, aqui a gente tem tudo. E sabe onde Jesus estava, meu irmão? Estava onde? Batendo a porta. Jesus estava onde? Se ele está batendo a porta, ele está onde, meu irmão? Do lado de fora. E às vezes o Espírito Santo está assim, ó. Do lado de fora das nossas vidas. Então, cuidado, pois a presença do Espírito Santo não mede por movimento, mas por relacionamento. A gente pode estar no movimento aqui, ó, tô na igreja, tô correndo, fui fazer evangelismo, tive ontem no culto das mulheres, ontem foi benção aqui, ó, só, né? A irmã dela, a irmã do fogo, eu tocando carrom, para mim é mais gostoso tocar carrom, não sei, mas é gostoso. Mas, palavra forte, tem umas rajadas de língua. Eita, essa aqui, ó. Arrepiou tudo. Que movimento. Vou para minha casa. Vou me relacionar com o Espírito Santo. Senhor, chegou a hora de ler a palavra. Pai nosso. Deus abençoe o diabo. Não é isso não, Senhor, que eu queria falar. Oh, meu Deus, eu estou orando até dormindo. Separe horários melhores para orar, meu irmão. Separe horários melhores para ler a palavra. Qual é o melhor horário para você ler a palavra? É de manhã? Leia de manhã, porque à noite você vai dormir. Você vai orar até para que Deus salve o diabo. Oh, Senhor. Satanás era bonzinho, ele só errou uma vez, ele só tentou rebeliar contra o Senhor, só isso, foi só uma vezinha, salva ele também, para cometer heresia, né? Então cuidado, meu irmão, Paulo advertiu isso em Gálatas 3:3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Então, tomemos cuidado. Para finalizar esse ponto, a presença do Espírito Santo é uma presença de habitação, de virar morador. É uma chamada à comunhão com Ele, Deus em nós. Deus em nós. É uma decisão de entregar a chave. Vamos entregar a chave a Ele?
Amém, irmão? Vamos entregar a chave a Ele, amém? Isso, entrega. É uma escolha de governo. Você escolhe quem vai governar a sua vida. Terceiro ponto. E esse é uma das coisas que eu passei 1h30 conversando com ela no vídeo, que era só para relacionar algumas coisinhas, que era coisa de meia hora. Eu não gosto de conversar, não gosto de falar, ela também não gosta de conversar, eu também não gosto de falar. Aí junta duas pessoas que gostam de conversar e gostam de falar, aí... O terceiro ponto é, você ora por conforto ou por direção? Você ora por conforto ou por direção? E olha só, a forma como oramos revela como enxergamos o Espírito Santo. Muitas vezes buscamos alívio, mas evitamos o quê? Rendição. Muitas vezes queremos apenas sentir-nos melhores, mas não necessariamente ser transformados. Queremos apenas aquela oração de alívio, mas Deus quer transformar a nossa vida. Para ter alívio, exige transformação. Você percebe que a oração, ela foi um pedido de alívio, mas quando deveria ser o quê? Um clamor. Um clamor pelo quê? Pelo governo. E não por alívio. Porque a gente até recebe o alívio. Não tem problema nisso não, meu irmão. Orar por alívio. Você está doendo, está precisando? Ore. Pode orar por alívio. Mas saiba que para você obter alívio, o Espírito Santo precisa governar o seu coração. Porque senão vai ser só uma experiência momentânea e aí depois você acaba sofrendo, porque você não vira como um estilo de vida o Espírito Santo conduzir a sua vida. E João 16:13 nos diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ou seja, o papel do Espírito Santo não é apenas consolar, é conduzir, é direcionar, é ordenar os passos, é falar assim, agora eu não vou lembrar de cabeça o capítulo, mas tem uma parte de Atos, onde Paulo ele vai falar assim, o Espírito me impeliu. Era para eu viajar, era para eu ir aí para Jerusalém, mas o Espírito Santo não me deixou, ele me impeliu ele me impeliu 2. Então eu entendi que não era para eu ir. Eu entendi que não era para eu ir até aí, porque eu sou conduzido, ou seja, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo, é Ele quem fala vai, é Ele quem fala que fica, é Ele que fala que casa, é Ele que fala que não casa, é Ele que fala faça aliança, é Ele que fala não faça aliança, é Ele que nos conduz. É Ele que fala, trabalha. Não, rejeita esse trabalho, meu irmão. Não, agora esse aí você pode aceitar. Mas espera aí que eu ainda vou preparar um, só para deixar seu coração mais confiante em mim. Tem alguém te esperando para te contratar. E agora? Como o seu coração vai ficar? Ansioso ou vai ficar aqui, ó, na espera? Senhor, estou tranquilo aqui, ó, favorável, ó. Estou só aqui, Deus, só esperando o que o Senhor tem para mim. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer. Então, o papel do Espírito Santo não é apenas consolar, é conduzir, direcionar os nossos passos. Medo de que, às vezes, nós temos exatamente isso. Nós fazemos esses pedidos de consolo sem pedir direção. Acaba construindo uma vida de consolo baseada em quê? Em conforto sem confronto. A gente constrói uma vida pedindo consolo baseado em conforto sem confronto. Então, todas as vezes que você pede consolo, haverá conforto, mas também haverá confronto. Porque ele vai falar, você precisa mudar isso. Você precisa realinhar seu coração. Você precisa abandonar isso daqui.
Tem crente querendo ser cheio do Espírito Santo, mas continua orando como quem tem medo da resposta. Olha isso aqui, meu irmão. Às vezes nós oramos ao Espírito Santo, mas nós não estamos preparados para receber a resposta que Ele tem. Sabe por quê? É medo que o Espírito Santo peça mais do que você está disposto a entregar. A gente tem medo de pedir para o Espírito Santo porque, Senhor, eu não sei se eu estou disposto a fazer isso. O medo de que a direção dele confronte os seus desejos ou os nossos desejos. E vamos ser sinceros, meu irmão. Vamos ser sinceros. O maior problema do cristão não tem a ver com o silêncio, mas tem a ver com o ouvir. Porque Deus fala, às vezes é nós que não ouvimos. O problema é esse. O problema é quando Deus fala e a carne não quer obedecer. Por quê? Não estou disposto. Não. Por quê? Porque não é sobre não conseguir entregar, meu irmão, e sim sobre não estou disposto a ceder. Você está disposto a ceder, meu irmão? Essa é a mensagem da cruz. É você se despir, assim como Jesus se despiu. É você se despir de si mesmo, entregar o seu coração. É parar de ser um orador e ser um hóspede. Você orando, pedindo que Ele te guie, ou só quer que Ele te abrace? É pedirmos para ter luz no caminho, ou, na verdade, nós queremos apenas um cobertor espiritual para nos sentirmos quentinhos, para suportar a noite fria e escura e só. Oramos por conforto, bênção, mas não queremos confronto e mudança. Tudo isso virá com tudo isso aqui, confronto e mudança. O Espírito Santo me conforta. É uma oração legítima. Mas, pega isso aqui, meu irmão. Mais maduro é uma oração que diz: Espírito Santo, me governa. É legítimo um conforto. Mas uma oração mais madura me governa. E, para finalizar, tinha mais outras coisas aqui, mas até aqui tá bom. É o que Deus quer falar. João 16,13 nos diz que quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. A oração madura não busca apenas consolo, ele busca alinhamento. Essa é a oração que revela o quê? Dependência. Vamos depender do Espírito Santo, igreja? Vamos deixar Ele governar o nosso coração? Eu quero concluir esse terceiro ponto dizendo: o Espírito Santo ainda fala, Ele ainda guia. Mas será que queremos ser guiados ou apenas nos sentir abraçados? Em nossas orações, sejam recheadas de direção e não por conforto. Amém? Eu quero concluir dizendo assim para vocês: hoje você foi lembrado de uma verdade que talvez talvez o tempo, na verdade, ou a rotina tenha roubado isso de você, apagado de você, um Deus que habita em você. Talvez a gente tenha o conhecimento, como nós iniciamos esse culto. Na verdade, esse sermão, nós temos conhecimento daquele, mas nós não vivemos com. E esse é o convite, ou esse é o alerta. Convite para você viver tendo relacionamento com o Espírito Santo. Ou um convite a se lembrar de tomar cuidado, porque eu não confio em mim. E andar sendo governado pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Enquanto o louvor se prepara, eu quero fazer essa oração
onde o Espírito Santo, eu te reconheço eu reconheço que tenho deixado ou te deixado de lado. Me perdoe por viver como se fosse independente. Hoje eu te confio o governo. Eu te convido a governar o meu coração, a minha vida. Não quero mais viver do meu jeito, quero largar o controle. Reina em mim, fala, guia, transforma, eu me rendo, porque eu te quero. Porque não te quero como hóspede, mas como morador. Eu te quero, Senhor, como aquele que reina ao meu coração. Eu te quero, Senhor, como aquele que governa a minha vida, as minhas decisões, os meus relacionamentos, onde controle tudo, muda tudo. O que tiver que mudar, Senhor, de lugar, mude. O que tiver que ser retirado, Senhor, aquilo que me leva a Deus, a depressão, Senhor, aquilo que me leva ao passado, Deus, aquilo que me leva a uma escravidão, a um aprisionamento, Deus. Pai, eu quero largar agora tudo, eu quero deixar agora nas mãos do Espírito Santo para me guiar para fora desse lugar. Eu entrego o governo da minha vida agora para o Espírito Santo para tirar toda essa ansiedade que conduz a minha vida, que me faz, Senhor, perder oportunidades ou viver, Senhor, com medo, ou, Senhor, porque o futuro a Deus pertence. Então, Deus, o hoje, Deus, é onde eu coloco o meu coração. Eu coloco, Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas eu sim, porque eu te conheço, eu conheço aquele que morreu por mim na cruz, eu recebi o Evangelho, eu recebi essa verdade, eu creio nessa verdade, eu quero viver essa verdade até o último dia. Igreja, coloque-se de pé nesse momento, porque o Espírito Santo quer continuar falando no seu coração. Entrega para Ele agora o governo da sua vida, entrega para Ele agora o governo do seu coração, entrega para Ele agora tudo. Renda-se a Ele, seja transformado por Ele. Fale para Ele, Espírito Santo, me governa nessa manhã. Ou não, só me governa até o Senhor voltar. Me governa até esse dia que nós esperamos. Espírito da verdade, tome conta da vida da igreja em nome de Jesus.